6 minutos, 7h46 da manhã. Estamos recebendo hoje na entrevista do dia a enfermeira Ellen Pontalti-Varmelin, da Vigilância Epidemiológica. Hoje nós vamos falar sobre vacinação. Vamos falar sobre a antecipação da campanha de vacinação contra a influenza. Bom dia, Ellen. Seja bem-vindo ao Jornal de Mais News mais uma vez. Bom dia, Sandro. Bom dia, ouvintes. É sempre um prazer estar aqui, né? E hoje, né, começando essa semana com essa excelente notícia, início de campanha de vacinação contra a influenza, porque vacina é tudo de bom, né, Sandro? É vida, né? Vacina é proteção, vacina é tudo que há de melhor. E hoje começamos a nossa campanha de vacinação contra a influenza, né, no estado de Santa Catarina. O estado todo começa hoje. O estado todo começa hoje, Sandro. A vacinação esse ano ela foi antecipada um pouquinho, né? Então, a região sul, sudeste, ficou para esse primeiro semestre do ano de 2024 e a região norte no Brasil ficou para o segundo semestre. Então, eles conseguiram antecipar um pouquinho, né? E a gente já começa o outono com a vacinação contra a influenza. Explicando um pouquinho, Ellen, para os nossos ouvintes sobre a influenza, o que seria a influenza? Então, Sandro, a influenza nada mais é que uma infecção viral aguda que afeta o nosso sistema respiratório, né? É uma doença de elevada transmissibilidade e distribuição global, né? Ela é causada principalmente pelos tipos A, B, C e D, mas os vírus A e B são os principais causadores das epidemias sazonais, né? E os que são responsáveis pelas complicações graves da doença, como as pneumonias, especialmente afetando os grupos de risco, que são as crianças, idosos, gestantes, que são o pessoal que a gente protege inicialmente contra a influenza agora nesse período de campanha, né? Então, a população que está nos ouvindo neste momento, lembrando que como estamos ao vivo para mais de uma região, estamos falando especificamente aqui de Itaiópolis, as pessoas já podem começar a procurar pela vacinação a partir de hoje. Com certeza, Sandro, já estamos com vacinas disponíveis nas nossas unidades de saúde. O pessoal que pertence aos grupos de risco, como gestantes, crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, puérperas, trabalhadores da área da saúde, idosos acima de 60 anos de idade, povos indígenas, povos quilombolas. Esse ano entrou os quilombolas também na vacinação, pessoas em situação de rua, professores da rede de ensino básico e superior. Vamos ver aqui, forças de segurança e salvamento, forças armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis ou condições clínicas especiais, deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário, trabalhadores portuários, população privada de liberdade e funcionários do sistema prisional. Então, já estão entre a população prioritária para vacinação e já podem procurar a partir de hoje os postos para se vacinarem. Por que é importante se vacinar contra a influenza, Ellen? Assim, há um certo preconceito em relação à vacinação, muitas vezes, achando que ela não é necessária e tal. Por que da importância de se vacinar contra a influenza? A influenza, vale a pena a gente lembrar que é uma campanha já antiga, né, Sandro? Ela vem aí na nossa rede de sistema público desde o ano de 1999. Então, é uma campanha de grande importância que a gente tem, né, a nível do Brasil e a nível do mundo, porque ela protege justamente contra os agravos da doença, né, principalmente nesses grupos prioritários. Então, a vacinação, além de proteger o indivíduo contra as formas graves da doença, ela também protege a comunidade. Por isso que a vacinação ela é importante. Ela, além de proteger eu protejo, né? Quanto mais pessoas vacinadas, menos a transmissão no meio de uma comunidade. Então, eu diminuo a transmissibilidade da doença no meio em que a gente vive e, além de tudo, protejo as pessoas que têm maior risco de adoecer. Então, quanto mais pessoas, menos circulação do vírus nesse meio ambiente e mais proteção e menos gravidade. Tendo menos pessoas, menos transmissão de vírus, menos pessoas doentes também nesse meio. Então, por isso, quanto mais pessoas se vacinarem, menos circulação de vírus eu tenho ali. Essa vacinação, ela está no calendário vacinal há muito tempo, como você falou, ela é obrigatória para as crianças do período escolar, ela precisa conter na carteirinha. Como é que funciona para a influenza, Ellen? Ela não engloba a rotina, ela é
é de forma de campanha, né? Então ela é recomendação. Então a gente sempre recomenda que durante as campanhas, né, se vacine, mas principalmente crianças, né? Por que que a gente recomenda fortemente a vacinação? Eles estão em ambiente escolar, ambientes onde a gente fica muito fechado e o nosso clima, principalmente aqui, né, na nossa região, ele é um clima muito frio. Então a gente tende, principalmente no inverno, a ficar fechadinho, quentinho, né? Porque é gelado, né? Então, se eu estou num ambiente fechado e tiver um, dois indivíduos nesse meio com a doença, o que que vai acontecer? Vou transmitir para todo esse meio, né? Então, são mais pessoas doentes ali. Então, se eu tenho mais pessoas vacinadas, são mais pessoas protegidas e um risco menor de pessoas estarem adoecendo ali nesse meio. Então, além de eu proteger a mim mesma, eu protejo todo o ambiente onde eu estou também. E em relação ao atendimento dos postos de saúde, Ellen, tem um dia específico para vacinação ou todos os dias estará disponível, horário? Então, nós começamos hoje, Sandro, no dia 25 de maio, e vamos até o dia 31 de maio. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, as nossas unidades de saúde são abertas das 8 ao meio-dia, e das 13 às 17 horas. E no sábado, dia D, nós vamos ter no dia 13 de abril, das 8 às 17 horas, sem fechar para o almoço também, Em todas as unidades? em todas as unidades. Nas unidades de integração, que a gente tem a SF Paraguaçu e Iracema, ele vai estar concentrado no SF Paraguaçu. Nas demais unidades, todas as unidades de saúde, daí as pessoas podem procurar a partir de hoje já a vacina, se você pertence a um desses grupos de risco que a gente comentou. E é importante, né, Ellen, porque esse inverno de 2024, ele é para ser um dos invernos mais rigorosos dos últimos tempos, e a proliferação da influenza, ela é muito mais, né, nesse período de inverno, período frio, período úmido, né? E a Com gente mora certeza. aqui no Planalto, que é um lugar um pouco bastante frio, então aí a importância das pessoas aderirem a essa campanha, né? Com certeza. E aproveitar essa oportunidade, né, que foi agora, início já do outono, né? Então, quanto antes eu me protejo, antes eu me imunizo, antes eu estou protegendo a mim e toda a comunidade, a minha família e todo mundo que está ali. Então, se eu pertenço a um grupo de risco, já posso ir me proteger, já posso ir me imunizar e ficar protegido aí contra essa influenza. O nosso clima, como você falou, é úmido, é frio, né? E a gente tende a ficar mais fechadinho, mais aquecido, né, nos nossos ambientes. E isso pode ocasionar, se eu tiver uma pessoa contaminada ali no meio, uma transmissibilidade maior, né? Uma coisa que é muito importante, Sandro, e que a gente teve muitos questionamentos no ano passado, as pessoas nos questionavam muito: eu não quero me vacinar contra a influenza porque a do Covid está junto, eles querem me pegar para vacinar contra a do Covid, né? Então, é muito importante lembrar a comunidade que vacina da influenza é uma vacina e vacina do Covid é outra vacina. Ela não está acoplada no mesmo frasquinho, tá? Então, são vacinas distintas. Então, existe a vacina do Covid e existe a vacina da influenza, mas elas não estão junto, né? E para Então, quem quiser se vacinar aí contra o Covid, também está disponível, né, Ellen? com certeza, principalmente para grupos prioritários, aí, idosos, trabalhadores da saúde, as crianças, está disponível e devem, a gente também recomenda a vacinação para esse grupo prioritário. A gente tem sim agravamentos da doença por decorrência da influenza, tem sim ainda agravamentos da doença em decorrência do Covid, né? São duas doenças que são muito próximas por ser transmissão viral, mas elas são distintas entre si, por isso que existe vacina de influenza e vacina de Covid. Perfeito, então, Ellen. Mais alguma informação em relação à influenza, a vacinação que está a campanha de vacinação que está começando hoje? Então, a gente faz esse convite aí para todas as pessoas que pertencem ao grupo prioritário, não deixe para a última hora, né? Aproveite esse momento, vamos se proteger, vamos se imunizar. Papai e mamãe, se tem criança aí entre crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade, já leve seu pequeno para tomar a vacina contra a influenza. Gestantes, puérperas, idosos, né? Vamos levar os nossos pais, os nossos avós para tomarem a vacina, vamos garantir essa proteção para eles, né? Que são grupos que com certeza, se adoecerem, né, em decorrência da doença, têm uma chance de ter um agravamento maior. Então, nada melhor do que proteger. É uma vacina que tem uma proteção muito bacana, é gratuita, está disponível nas unidades de saúde. As pessoas nos questionam muito assim, mas se eu tomar a vacina, eu vou adquirir a influenza? Isso é uma das perguntas que a gente mais assim tem, né?
E não, gente, tá? A vacina ela pode sim ocasionar um mal-estar, uma dor no corpo, uma febre, mas é em decorrência do imunobiológico. Mas ela não tem a doença ativa dentro da vacina, são vírus fragmentados mortos, tá? Atenuados, ou seja, ele não tem o poder de ocasionar a doença. Mas sim, eu posso ter uma reação sistêmica em decorrência da vacina, mas que não é nada comparado a uma influenza se eu adquirir a doença. Tá certo, então, conversamos com a enfermeira Ellen Pontalti Varmely, da Vigilância Epidemiológica, falando sobre o início da campanha de vacinação contra a influenza. Muito obrigado pela presença, por trazer essas informações aí para a nossa população. E pedimos, então, a colaboração de todos para que a gente consiga se manter imunizados, se manter livre do vírus. E quanto mais pessoas a gente conseguir atingir, melhor ainda. Muito obrigado, Ellen. Obrigada a vocês, um bom dia a todos. Agora são 7 horas e 57 minutos, é hora da previsão do tempo. Bom dia.